Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 7 de setembro, nós estamos com o alimento diário dessa série, a Igreja Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, a Era dos Sete Espíritos. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 20, os Sete Espíritos diante do trono de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer mostrar para nós que agora não só a gente precisa ver a questão do Espírito completo, Senhor Jesus, mas que ele está diante do trono de Deus, ou seja, ele veio para cumprir algo, Senhor Jesus. O Senhor está determinando as coisas, por isso a gente precisa realmente atentar à palavra. A palavra de Deus é tudo para nós, a gente precisa realmente observar cada ponto. Por isso ele quer realmente nos mostrar o significado espiritual do fenômeno da aurora. Ó Senhor Jesus, né? O nascer do sol, um momento único que acontece durante o dia. E para a vinda de Cristo, esse também é um momento único, Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente se tornar especialista para poder discernir os raios de sol, ou seja, a luz que Deus quer nos iluminar diante da sua palavra. A gente precisa realmente se preparar. Deus ele já designou tudo o que vai acontecer. O que a gente precisa fazer é ter uma mudança de vida, uma mudança no nosso viver. A gente não pode se apegar às coisas desse mundo, nem gostar das coisas, né, das trevas, Senhor, para não ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Mas a gente precisa realmente produzir frutos para Deus. Somos trabalhadores da última hora e a gente precisa realmente perceber, olha, em breve nós vamos nos encontrar com o Senhor. Por isso a gente precisa se manter vigilante. Não sabemos o tempo, vamos vigiar até que Ele venha. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41. Ó Senhor Jesus. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 32 e do 54 ao 56. Ó Senhor Jesus. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e o versículo 10. Ó Senhor Jesus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, título de hoje. O significado espiritual do fenômeno da aurora. Ó Senhor Jesus. Hoje falaremos mais a respeito da aurora e de como, mediante a palavra profética, discernimos a época da vinda do Senhor. No Evangelho de Lucas, Jesus também falou sobre saber interpretar os aspectos físicos da terra e do céu, mas não saber discernir os sinais dos tempos do fim. Ó Senhor Jesus. Conforme visto na página 9, temos um gráfico mostrando os ângulos das diferentes definições científicas para a aurora. Enquanto a posição do Sol em relação ao horizonte está abaixo de 18 graus, o horizonte é o plano em que o homem está. É noite. Quando o Sol sobe e chega no ponto de 18 graus, começa a aurora astronômica. Esse ponto é assim chamado,
pois é quando os astrônomos com seus telescópios conseguem ver que o brilho das estrelas e das galáxias começa a diminuir. Espiritualmente falando, Deus, nesta época, designou profetas para nos anunciar que a aurora astronômica já começou. Ó Senhor Jesus! Quando o Sol sobe mais 6 graus e chega a 12 graus em relação ao horizonte, acontece a aurora náutica. Como nesse momento alguns raios de luz solar começam a tocar na atmosfera e clareiam um pouco o horizonte, os navegadores conseguem distinguir a linha do horizonte, ou seja, conseguem distinguir o céu da terra ou o céu do mar. Ó Senhor Jesus! Espiritualmente falando, acredito que a faixa entre 18 e 12 graus é aquela em que precisamos preparar-nos. Deus quer preparar os vencedores, e essa é uma faixa em que ajudamos os irmãos a mudar de estado. Embora tenhamos de cumprir nossas responsabilidades no mundo, não devemos ficar ocupados demais com isso. É preciso enxergar o que é mais importante, e o mais importante é aguardar a chegada do dia do Senhor, é mudar para um estado de vigilância e de sobriedade. Não queremos viver na noite, nem gostar dela. Nós somos do dia, portanto, vivamos como filhos da luz. Ó Senhor Jesus! É na faixa entre a aurora astronômica e a náutica que Deus, por meio de sua palavra profética, está chamando os muitos vencedores. Nosso desejo é que todos os que o Senhor confiar a nossas mãos na vida da igreja sejam vencedores. Essa é a nossa responsabilidade e vamos trabalhar para isso acontecer nessa faixa. Ó Senhor Jesus! Quando o Sol chega a 6 graus em relação ao horizonte, acontece a aurora civil, quando começa a amanhecer. No sentido espiritual, acredito que a faixa entre a aurora náutica e a aurora civil seja quando acontecerá o arrebatamento e a vinda secreta do Senhor. Quando a aurora civil, o despontar do dia, estiver acontecendo, será tarde para quem queria ser arrebatado na vinda secreta do Senhor. E ao chegar ao amanhecer, Cristo virá em sua vinda pública para julgar a terra. Na última faixa, nos últimos 6 graus entre a aurora civil e o amanhecer, ocorrerá a grande tribulação e o juízo de Deus sobre os homens e sobre a terra, conforme registrado na Bíblia. Ó Senhor Jesus! Amado leitor, nós não somos da noite, somos do dia. Dessa forma, admoestemo-nos uns aos outros, para não viver mais como se vive à noite, para não nos embriagar como todos os outros se embriagam. Nós somos do dia e de uma geração muito especial. Somos os trabalhadores da 1ª hora, a última hora. Isso significa que somos os trabalhadores que se encontrarão com o Senhor em sua vinda. Por isso, precisamos estar apercebidos e não viver descuidadamente como os demais. Hoje, devemos trabalhar justamente para nos encontrar com o Senhor em sua vinda secreta. Ó Senhor Jesus! Somos também um pequenino rebanho. Embora pequeno, sem grande expressão, sem grande força, sem poder econômico, político e social, o poder do Espírito Santo tem realizado grandes coisas por meio dele. Ainda que sejamos tal pequenino rebanho, Deus se agradou em dar-nos seu reino. Renunciamos a nossas preferências e servimos ao Senhor com toda a humildade e pureza de coração. Conhecemos a vontade do Senhor por meio da palavra profética e hoje temos sido usados por Ele para concluir a vontade de Deus nesta era. Deus precisa de um canal, de um instrumento para levar a cabo sua vontade, e Ele está usando este pequenino rebanho. Ó Senhor Jesus! Somos a igreja em Filadélfia, a qual Deus resgatou de toda a degradação. No primeiro século, no tempo dos apóstolos, enquanto havia a palavra profética, a igreja estava na direção certa. A palavra saudável dava à igreja saúde espiritual e crescimento de vida. Infelizmente, a partir do 2º século, depois da morte de João, praticamente não se viu mais a palavra profética. Mesmo que as igrejas tentassem manter-se puras, pouco a pouco a degradação entrou. Muitos ensinamentos diferentes, heresias, filosofias, gnosticismos, misticismos, coisas místicas do próprio judaísmo foram penetrando na igreja, fazendo-a degradar-se de Éfeso para Pérgamo, chegando ao fundo do poço em Tiatira. Deus então começou a restaurar a igreja em Sardes. Entretanto, ainda havia muitos vícios de Tiatira. Mais tarde, a partir do final do século XVIII, Deus encontrou um embrião
para restaurar a igreja em Filadélfia, cuja consolidação ocorreu no século XX. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, no século XXI, estamos vivendo a realidade da igreja em Filadélfia. A prova disso é que temos os tesouros da palavra profética. A palavra profética tem sido forte e ninguém consegue negar o que o Senhor tem feito em nosso meio por meio dela. É uma revelação após a outra, e cada revelação vem com a confirmação do Espírito, com sinais, prodígios e milagres. Ó Senhor Jesus! Entretanto, a igreja de Filadélfia está entrando em uma fase que denominamos de fase da aurora. A vinda do Senhor está próxima, e a igreja em Filadélfia é uma igreja preparada para receber o Senhor. É uma igreja diante da qual Deus pôs uma porta aberta, pois quem está nessa igreja é aquele que tem a chave de Davi. Davi é o rei que representa Cristo, o rei do reino dos céus. Na igreja em Filadélfia, Cristo tem a chave do reino, que abre e ninguém fecha. Hoje, querido leitor, nós somos os responsáveis por introduzir as pessoas na realidade do reino dos céus. Ó Senhor Jesus! Por essa razão, vamos pregar o Evangelho, porque temos a chave da porta do reino. As pessoas que aceitaram o Evangelho pregado por nós devem ser introduzidas no reino. Temos pouca força, mas temos guardado sua palavra e não negamos seu nome. A palavra de Deus é tudo para nós. É nossa direção, nossa luz, nosso alimento. É o que faz haver a obra de Deus em nosso meio. E o nome do Senhor é a nossa vida, é o nosso respirar. Sem invocar o nome do Senhor para viver por meio dele, simplesmente não existimos como igreja. Existimos como igreja porque respiramos esse nome. Esse nome nos conecta com Deus. Ó Senhor Jesus! Todas as vezes que invocamos o nome do Senhor, permanecemos ligados a Deus o tempo todo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, como a igreja de Filadélfia está relacionada com a fase da aurora? Ó Senhor Jesus! É porque na igreja de Filadélfia, no final dos tempos, ela é restaurada, a palavra profética. Senhor Jesus! Somente através da palavra profética que a igreja se torna saudável e pode concluir a obra do Espírito. Senhor Jesus! Sem invocar o nome do Senhor, sem depender do Senhor, a gente não existe como igreja. E é a igreja que vai realmente estabelecer todas as coisas. A igreja vai entregar tudo ao Senhor. E o Senhor vai entregar tudo ao seu Deus e Pai. Ó Senhor Jesus! E como a gente já viu na palavra profética, depois o que Deus vai fazer é entregar tudo de volta, para a gente poder viver pela eternidade juntamente com Deus. Não vai haver mais separação entre nós e Deus. Vamos ser como Deus em vida e natureza, não porém na deidade. Só Deus é digno de ser adorado, mas nós vamos ser ali um com Deus, cumprindo tudo aquilo que Ele deseja. E é isso que Ele quer fazer hoje. Ele quer restaurar a ordem no universo, onde Ele encabeça todas as coisas. Por isso Ele precisa da igreja, por isso Ele precisa da palavra profética. Senhor Jesus, para poder realmente trazer a aurora. Sem a vontade de Deus ser cumprida, não tem como Cristo vir na sua segunda vinda. É para isso que nós estamos aqui. Por isso a gente tem que ficar atento, ser esses especialistas. Ó Senhor Jesus. O ponto-chave de hoje, a palavra de Deus é tudo para nós. Ó Senhor Jesus. O finalzinho mostrou para nós aqui, a palavra nos dá direção, nos ilumina, nos alimenta. É a palavra que faz a obra de Deus no nosso meio. Senhor Jesus, por isso que é tudo para nós. A gente não está simplesmente pegando qualquer palavra de Deus, a gente realmente está ouvindo o que Deus está falando agora. É isso que a gente precisa. Deus ele continua falando, a gente precisa continuar ouvindo, buscando o seu falar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso precisa ficar bem claro para nós, Deus ele ainda fala. Apesar de toda a Bíblia já estar escrita, a gente usa a mesma Bíblia, Senhor Jesus, do que a maioria dos cristãos. Senhor Jesus. E o Senhor está revelando para a nossa palavra. Para quê? Para mudar nosso viver. Se a gente não mudar, não deixar Deus nos usar, se a gente não se tornar um instrumento, um canal para Deus, não tem como Ele cumprir. Então não adianta só ficar ouvindo doutrinas, discutindo doutrinas. O que a gente precisa de fato é viver. Aí alguns podem chegar e querer discutir. Mas aí vocês estão falando que só vocês estão ouvindo a Deus? Não. Estamos falando que Deus está falando. E se qualquer cristão, qualquer filho de Deus resolver exercitar o Espírito, ele vai ouvir o mesmo falar. O Senhor está dando para nós a palavra com uma base, Senhor, que a gente pode falar com qualquer irmão. A gente não está aqui excluindo ninguém, não estamos colocando nada
restringido por doutrinas, muito pelo contrário. Graças ao Senhor que hoje a palavra está chegando, através da internet, através dos livros, há muitas lideranças, muitas igrejas, e muitos estão percebendo, opa, isso aqui é a direção de Deus. A gente não está aqui trazendo conceitos, disso, daquilo, tem que deixar isso, tem que deixar aquilo. Não, a gente está trazendo a direção da palavra. Quem exercitar o Espírito, quem quiser ouvir a palavra de Deus para praticar, para fazer parte daquilo que Deus está fazendo, esses aí vão ter o coração. Deus é que prepara, não somos nós. A nossa parte é cuidar daqueles que o Senhor está nos confiando. Por isso está mostrando para nós, a gente precisa realmente perceber o significado espiritual do fenômeno da aurora. Isso aqui foi uma revelação que o Senhor trouxe, mostra para nós, olha, a palavra profética está trazendo para nós, revelação após revelação, graças ao Senhor, e a gente está se apegando à palavra, procurando praticar, para ser útil diante de Deus. Aí eu falo novamente, olha, mas aí não é para dizer, então só você, só isso, aquilo, não. A gente está trazendo, quem quiser ouvir, como a Bíblia fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Se não quer, amém, cada um vai resolver diante de Deus. Mas o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa realmente perceber o significado espiritual disso tudo. O irmão fez para nós aquele desenho, Senhor Jesus, falou sobre o milagre da aurora, mostrando ali 18 graus, 12 graus, 6 graus, Senhor Jesus. Aquilo ali é uma figura para mostrar para nós algumas definições que já nos ajudam a perceber os sinais. Ó Senhor Jesus. Alguns podem falar, não, irmão, mas o fim do tempo, tem que acontecer isso, acontecer aquilo. A gente não está falando de fim do tempo, a gente está falando dos sinais que antecedem. Então, tem sinais que mostram para nós para a gente se preparar. O que adianta você esperar chegar ao final e você não fazer nada durante? É como uma partida de futebol. Tem 45 minutos no primeiro tempo, tem 45 minutos no segundo tempo, tem um intervalo e tem acréscimo. Aí não adianta você saber que você vai jogar 90 minutos, mais acréscimo, e não fazer nada durante o jogo inteiro. Isso está mostrando para nós. Hoje é o momento da gente jogar. Hoje é o momento de a gente cumprir a vontade de Deus. Então ele mostrou para nós, olha, existe a questão ali dos 18 graus, dos 12 graus e dos 6 graus. 18 graus ali, a aurora astronômica, onde os especialistas é que percebem. Os cientistas, por isso falou que é astronômica. Só os cientistas ali, munidos de equipamento adequado, conseguem discernir. Opa, a aurora está começando a acontecer porque já houve uma diminuição da luz dos astros. Eles estão observando certas coisas, observando o movimento, os movimentos celestes. Ou seja, ele mostrou para nós que isso só acontece com os profetas. Deus é quem escolhe quem é que vai falar, quem é que vai mostrar algo. E a gente vai ver de uma maneira muito clara durante a semana que durante vários pontos na palavra, citou vários versículos falando sobre a alva, sobre a aurora. Então aqui a gente não está, eu não vou achar a aurora astronômica, eu não vou achar a aurora náutica, a aurora civil na Bíblia. Não, você vai ouvir sobre a aurora. Mas aí o Senhor está mostrando para nós que existem vários momentos de discernir a aurora. Não só quando o sol já raiou, quando o sol chegou ali no nível do horizonte, já era. Você precisa começar a ver antes, quando ele já começa a despontar e começa a causar algumas mudanças. É isso que a gente tem que perceber. Hoje o Senhor já está preparando algumas mudanças. Em alimento diário, em semanas anteriores, o alimento diário anterior, o irmão Ezra, ele compartilhou conosco. É como no avião. Quando o avião vai pousar, tem os procedimentos. Começa a mudar tudo dentro do avião. Tem que haver um monte de coisa, um monte de procedimentos para pousar. O avião não começa a descer, de repente você está conversando e opa, o avião desceu. Não, começa já a ver, olha, vamos nos preparar agora para o procedimento de descida. Olha, daqui a pouco a gente vai preparar, olha, tem que colocar os assentos em posição vertical, tem que recolher as bandejas, não pode circular pelo avião, tem que prender o cinto, não pode ir ao banheiro. Então tem um monte de coisa, é um procedimento que antecede. E isso está mostrando para nós. Então, não é para ficar procurando isso e aquilo, é para ver, olha, há um momento da aurora. O Senhor despertou, nos despertou que, opa, esse momento da aurora é importante. Há acontecimentos. E é nisso que a gente está realmente baseando isso aqui. Por isso tem que ver o significado espiritual. Hoje, aqueles que estão mais atentos, estão
ali observando o falar dos profetas, já estão percebendo, opa, Deus está fazendo algumas mudanças, está acontecendo algumas coisas aí. Né? O que ele mostrou são aqueles que observam o movimento dos astros. Então, durante a noite você consegue observar estrelas, durante o dia você não consegue. Algumas estrelas ainda estão visíveis, mas a maioria não. Então, o Senhor está mostrando para nós, olha, já está havendo um movimento. Né? Algumas coisas estão visíveis, outras já estão desaparecendo. É por isso que mostrou para nós, olha, durante a semana a gente vai ver com mais clareza que as 7 igrejas em Apocalipse mostram as eras da igreja. A igreja foi degradando. E hoje está no surgimento, né, a preparação da igreja em Filadélfia, que é a igreja que realmente valoriza a palavra de Deus, que realmente pode preparar a vinda de Cristo. Mas para eu me colocar numa condição de igreja em Filadélfia, eu tenho que estar desperto. Né? Então, por isso que está mostrando para nós, a aurora é o nascer do dia. Quando Cristo vai provar para ele, para todo mundo, a Bíblia fala, toda língua se dobrará, todo joelho se confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nesse momento não é um momento mais de crer, é apenas dele provar para as pessoas, olha, você não creu, já era. Então é a vinda pública de Cristo. Quando Cristo vier na sua vinda pública, ele vai julgar todas as coisas. Mas nesse momento já é tarde demais. Mas só estou mostrando para nós que vai haver uma vinda pública, mas também vai haver uma vinda secreta. A vinda secreta é para os vencedores. É esse momento da aurora. Ele vai acontecer entre os... o irmão mostrou ali, né? Hoje nós estamos entre os 18 e os 12. Né? 18 graus é para os especialistas. Os profetas estão falando. A maioria não percebeu ainda. Quando chegar o 12, é o momento da aurora náutica. Algumas pessoas já começam a perceber, opa, há um momento de diferença, um momento de discernir o que é celestial do que é terreno. Né? Discernir o horizonte, né? O céu do mar, o céu da terra. Então, vai haver esse momento que as pessoas vão começar a perceber, opa, isso aqui é a palavra de Deus, ó, isso aqui é a direção, mas o Senhor está nos mostrando isso um pouco antes, se a gente estiver atento. E a aurora, a vinda de Cristo vai acontecer entre 12 e 6. Quando chegar a 6, né, já foi. Então, é nesse momento que vai acontecer o arrebatamento. Aqueles que estão se preparando já desde hoje. Então, nós temos muito mais oportunidade de realmente nos preparar do que aqueles que só vão conseguir discernir ali mais para frente. E quando vier realmente ali a aurora civil, né, já começar a ver que, opa, realmente é a vinda de Cristo. Dos 6 graus até o horizonte, é a grande tribulação que vai estar acontecendo. Senhor Jesus. Aí já é tarde, ali são os vencedores tardios. Quem queria ser arrebatado como vencedor diante do Senhor, a oportunidade já passou. Agora eles vão ter que passar por um período de sofrimento até a vinda de Cristo, Senhor, onde Cristo vai se mostrar publicamente para todos. Mas isso eu estou mostrando para nós. A aurora vai acontecer. Nós estamos nesse momento, temos uma grande responsabilidade. Não posso me distrair. Eu mostrei, a gente vai realmente continuar vivendo as coisas, temos responsabilidade no mundo, tem que trabalhar, fazer isso, mas eu não posso me ocupar demais com isso e esquecer das coisas do Senhor. Isso eu estou mostrando para nós. Então, realmente, o nosso verdadeiro trabalhar é para fazer daqueles que o Senhor nos confiou vencedores. É trabalhar para a vinda secreta de Cristo. A gente não vai trabalhar para a vinda pública, a gente vai trabalhar para a vinda secreta, para ser vencedor. Senhor Jesus. Por isso ele mostrou, olha, não viva como os outros, não viva como aqueles que estão vivendo à noite, não se embriagar como os outros se embriagam, não vamos viver como os demais, a gente vai viver de maneira diferente. Por isso que mostrou, olha, a gente não tem uma grande presença, uma grande expressão, grande força, nem poder econômico, político ou social, mas o Espírito tem poder no nosso meio, porque o Espírito é que está realizando todas as coisas. Senhor Jesus, a gente não pode ficar como o mundo. Né? O mundo tem o aspecto do pecado, da religião e do sustento. Hoje as pessoas estão embriagadas com o mundo, vivendo pecado, vivendo um monte de coisa, ou estão embriagados com religião. Estou satisfeito, não preciso que nada mude. Né? A gente precisa realmente pensar, tem que mudar muita coisa, principalmente na nossa vida. E existe o terceiro aspecto, que é o aspecto do mundo do sustento, que distrai demais. Você começa a se empolgar com isso, com aquilo e tal, e esquece do Senhor. Mas eu estou mostrando para nós, olha, a era da igreja, a igreja foi se degradando, foi acontecendo muita coisa, mas o Senhor começou a restaurar. E hoje nós estamos
em plena realidade da igreja em Filadélfia, né? Pouca força, mas tem o nome, a palavra. Valoriza a palavra, está consolidada, está vivendo a fase, Senhor, onde o Senhor está cumprindo a sua vontade. A gente só vai perceber isso se viver no Espírito. Quem está vivendo as coisas desse mundo satisfeito, não vai perceber. Mas aquele que realmente começa a ficar inconformado com as coisas do mundo, começa a realmente perceber, né, que a palavra está fazendo a vontade de Deus acontecer entre nós, ó Senhor Jesus, né? Ele realmente vai perceber, opa, está na hora de mudar. Isso mostrou para nós que a palavra é a nossa direção. A palavra é que está nos preparando para a vinda do Senhor. É a palavra que está mostrando para nós que nós temos responsabilidade de ser introduzidos no reino, de viver essa realidade e introduzir outros. A palavra é a nossa direção, nossa luz, nosso tudo, nosso alimento. É a obra de Deus sendo vivida no nosso meio. É o nosso respirar. É o nome de Deus para nós. Por isso a gente realmente precisa estar muito desperto. Muitas coisas vão acontecer ainda, Senhor Jesus. E o Senhor quer que a gente realmente esteja saudável. A gente tem que estar focado, conectado naquilo que Deus está fazendo. Vamos despertar. Essa semana vai ainda trazer para nós muitos conceitos. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.